dia, pessoal. Questão 23 da página 38. Quem pediu aí foi a Mariana e a Laura. Elas estavam em dúvida nessa questão aí. Então a brincadeira é a seguinte: quando nós vamos resolver um tipo de questão dessa, você tem que lembrar o que acontece quando um raio de luz monocromático ele passa de um meio para outro, ele muda de meio. Ao mudar de meio, vocês têm que lembrar disso aqui, ó. Eu tenho um feixe de luz que vai incidir em uma superfície. Eu tenho dois meios aqui, ó. Aquele que ele chama de ar e aqui ele chama de personalizado. O que acontece? Como eu personalizei que o meio de cima é igual ao meio de baixo, eu tenho aqui aquilo que nós chamamos de índice de refração igual. Então, a luz viaja em linha reta em meios homogêneos. Sabendo disso, quando eu incido um feixe de luz monocromático nessas duas superfícies aí, ela continua em linha reta. E por que isso aconteceu? Porque o meio de cima, o índice de refração de cima é 1 e o índice de refração embaixo também é 1. Então, é um meio homogêneo. Quando isso acontece, a luz viaja em linha reta. Agora, quando nós temos algo que nós podemos personalizar aqui e aumentar o índice de refração. Com o aumento do índice de refração, percebam que a luz vai sendo freada. O que quer dizer que a luz é freada? Isso significa que esse raio de luz que anteriormente vinha em linha reta, ele aproximou daquela que a gente chama de normal. A normal aparece para nós como essa linha pontilhada. Então, quanto mais refringente for o meio, nesse caso de baixo, mais a luz vai se aproximar da normal. Então, notem que eu vou diminuir a refringência e nós chegaremos ao mínimo, que é igual ao ar. Olha aí, ó, tá aumentando, 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 e quando passa a ser homogêneo, isso aí passou a ter uma propagação retilínea da luz, quando os meios são homogêneos. Ok? Então tem que lembrar disso. Quanto maior o índice de refringência, maior o desvio, maior a aproximação com a normal. Ok? Mas agora, quando eu mexo no índice de refração de cima e embaixo é o ar, nós podemos dar um tombo nisso e aparece bastante o feixe de luz saindo lá de baixo e indo para cima. Só que eu vou mexer no índice de refração de cima. O que acontece? Quando eu mexo no índice de refração de cima, ó, notem que lá embaixo continua sendo 1. Continua sendo 1 aqui embaixo. E o índice de refração lá em cima está aumentando. Então, a luz, ao passar de um índice de refração de maior refringência para um de menor refringência, a luz é afastada, o feixe de luz afasta da normal. Isso acontece porque ela está sendo acelerada. Então, olha aí, ó, temos um afastamento ou aproximação do feixe em relação à normal, quanto maior for o índice de refração. Então, dá para brincar assim, ó. Quando o feixe de luz vem do índice de refração maior para o índice de refração menor, o feixe de luz afasta da normal. É isso que está acontecendo, está afastando da normal porque a luz é acelerada. Mas quando o contrário acontece, quando a luz passa do índice de refração de 1 para 1,34, o feixe de luz aproxima da normal. Isso significa que ela foi freada. Muito bem. Agora nós vamos passar para a questão. Na questão ele diz o seguinte: as figuras ilustram trajetórias de raios de luz que penetram ou saem de blocos de materiais transparentes. Quais figuras mostram situações fisicamente possíveis quando consideramos os índices de refração o que estão indicados?
Primeiro, na letra A, analise se é possível essa situação. Quando eu tenho um índice de refração de 1 e ali embaixo é 1,5, é coerente afastar o feixe da normal? Claro que não. Quando eu passo de 1 para 1,5, é aquela situação que nós brincamos anteriormente, aonde eu brinco de 1 para 1,5. Notem que o feixe de luz ele deveria estar aproximando da normal e não afastando. Então, descartamos a questão A. Na alternativa B, ele passa de um índice de refração de 1,2 para um índice de refração de 1. Então, vamos brincar lá. Ó. A de cima é 1,2, é grande, ó, 1,2, e o índice de refração de baixo é 1. Note que ele está aproximando da normal, quando deveria afastar da normal. Tá ok? Então, isso significa que nós temos aí algo que está se aproximando da normal, quando deveria se afastar. Aqui a luz está sendo acelerada e não freada para aproximar da normal. Então, descartamos a questão, ou melhor, a alternativa B. Já na alternativa C, ele traz aqui 1 do índice de refração em cima e 1,3 embaixo. É a situação de novo. Ar e a situação aproximando da normal. Aproximando da normal para 1,3. Exemplificamos aquilo que está acontecendo. Mas, Vini, é possível acontecer com aquele feixe volte como está na alternativa C? Sim, se o índice de refração fosse negativo. Essa questão apareceu num ano de Enem. Tá, ok? Então descartamos a alternativa C também. Na alternativa D, mostra aquilo que nós temos um índice de refração de 1,4, 1,4, vou botar em cima aqui, 1,4, e lá em cima é 1,2. 1,2. Notem que nessa situação, quando o raio incidente incide nas duas superfícies aqui no meio onde separa as duas superfícies, eu tenho aquilo que nós falamos em afastamento da normal. Eu estou acelerando o feixe de luz quando muda de 1,4 para 1,2, coincidindo com o afastamento da normal. Podemos descartar a alternativa D? Claro que não. Então, por enquanto, a alternativa D está correta. Como nas situações de alternativa nós temos somente a situação A, descartamos. A situação A e E, descartamos A, então não pode ser. A situação B, descartamos, e a C também. Somente a situação D, a situação A e D. Como A está descartado, então só pode ser a alternativa D. Mas nós vamos corrigir também a letra E. Vamos para a letra E. E nós temos uma situação de índice de refração, raio incidente, daqui de baixo, de índice de refração de 1,2, e partindo lá para um meio que tem 1,3. Nessa situação, o índice de refração aumentou. Com o índice de refração aumentando em relação ao primeiro índice, isso significa que o feixe refratado deveria aproximar da normal. Vamos brincar com isso? Nós temos 1,2 para 1,3. Olha o índice de refração fazendo com que aproxime da normal. Freamos a luz quando ela passa do meio de 1,2 para 1,3, caracterizando essa alternativa como não sendo possível, pelo menos nos nossos princípios físicos. A lei de Snell-Descartes descaracteriza essa alternativa também. Fico à disposição para tirar dúvidas. Um grande abraço para o pessoal que estava com dúvida nessa questão aí.